Hoje no livro aberto eu vou falar sobre o livro Na Pior, Paris e Londres, do George Orwell. Na verdade, esse é um livro que não é muito conhecido, não é tão famoso, do George Orwell, quanto 1984 e A Revolução dos Bichos. Desses dois mais famosos, eu li A Revolução dos Bichos. Mas eu gostei muito desse livro, é muito bom. E Na Pior, Paris e Londres, e o George Orwell ele fez assim uma pesquisa de campo para fazer esse livro. Ele trabalhou, por exemplo, de lavador de louças em um restaurante e esteve assim em Paris e Londres assim para fazer um serviço de pesquisa, né? E ficou 5 anos assim pesquisando assim sobre a vida dessas pessoas que têm uma vida bastante difícil. Esse livro foi lançado em 1932 e conta a história do principal. Eu não falo o nome dele em nenhum momento. Tem uma hora que ele dá um nome falso, que ele tá morando em Paris e a vida tá muito difícil, ele tá procurando um emprego e ele faz amizade com um russo, Boris, e os dois começam a procurar emprego juntos, e a vida deles não é nada fácil e dá bastante agonia quando tu vai lendo até eles conseguir o emprego, porque eles estão assim até passando fome, sabe? E então dá bastante agonia deles assim ter que vender, tipo, eles vendem as roupas e dá pouco dinheiro essa venda das roupas deles para conseguir se alimentar. Então dá um alívio quando eles finalmente conseguem um trabalho em um restaurante, mas é sempre assim que paga pouco, né? Eles trabalha muito mesmo, tem que acordar muito cedo e volta de noite no restaurante. Tipo, então eles não tinham assim muitos direitos reconhecidos. Aqui fala que tipo, numa parte do restaurante que ele trabalha que ele fala assim que o restaurante a limpeza, por exemplo, a sujeira do Hotel X, assim que se penetrava nas áreas de serviço, era revoltante. Na cafeteria tinha sujeira de 1 ano em todos os cantos escuros, e a caixa de pão estava infestada de baratas. Uma vez sugeri ao Mário, um outro garçom, para matar aqueles bichos. Por que matar os pobres animais? Ele disse com tom de reprovação. E ele fala muito assim sobre como os restaurantes são sujos, os lugares que ele trabalhou, como são sujos. Por exemplo, o cozinheiro derrubou um bife no chão, ele junta, dá uma limpada, deu. Tipo, daí eu fui almoçar com a minha mãe outro dia no shopping, eu fiquei pensando nesse livro, pensando nas coisas que ele falava, né? Porque a gente tá ali comendo, a gente não tem acesso à cozinha para saber realmente como é que é, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Então, e daí chega uma certa parte do livro, então, que ele vai para Londres, como fala aqui. Ele pega e volta para Londres, porque ele é londrino. E então ele vai lá tentar uma vida, o Boris fica lá em Paris, e ele vai tentar a vida em Londres. E lá ele começa a procurar trabalho. Um amigo dele disse que ele consegue um trabalho para ele de cuidador de um senhor. E ele, só que daí quando ele chega lá, a família do senhor foi viajar e ele também, e ele precisa urgentemente de dinheiro. Então, tipo, a vida começa a ficar bastante difícil para ele. Ele começa a perambular pelas ruas e daí ele vai viver morando em pensões, assim, tipo, em abrigos. E daí ele descreve, né, como a vida é difícil nos abrigos, né? Daí ele tava um dia na rua caminhando. 1 hora depois, vi que vinha um desgraçado, obviamente um vagabundo, vindo em minha direção. E quando olhei de novo, era eu mesmo repetido na vitrine de uma loja. A sujeira já cobria meu rosto. A sujeira respeita muitas pessoas, deixa em paz quem está bem vestido, mas basta desaparecer o colarinho e ela vem em todas as direções. Então ele estava com uma vida muito difícil, ele tinha que ficar nos abrigos e lá não era também nada fácil também para ele conseguir comida. Ele ia às vezes nas igrejas, só que daí, como da parte engraçada que ele vai nas igrejas, só que eles têm que... Eu vi isso no filme O Ladrão de Bicicletas também, que as pessoas ganhavam uma refeição, mas tinham que ficar na igreja ouvindo a missa. Daí ele vai nas igrejas e eles dão uma refeição, um chá com pão. Eles tomam muito chá, no inglês, né? Então ele vai lá na igreja e eles têm que ficar
primeiro a mulher dá a refeição, depois eles têm que ficar na oração, daí eles começam a pensar, e se a gente pegasse e saísse antes da oração começar, mas eles não tiveram coragem e ficaram, e a oração demorou meia hora. Então, tipo, ele fez um amigo lá, 2 amigos, na verdade, o Ped, que também estava procurando trabalho, também ficava em abrigos. Ele ficou num abrigo aqui, que ele olhou assim do lado e não tinha camas. Tipo, no abrigo não tinha camas, imagina. Eles dormiam no chão, botavam os cobertores pra ficar mais fofinho e dormiam no chão. Ele olhou pro lado e achou muito estranho, assim, ué, tá faltando alguma coisa. Ele olhou as camas, imagina, não tem camas, né? Então, tipo, pra ver como a sociedade, né, tratava, né, as pessoas que são desabrigadas. Então, ele tinha esse outro amigo dele, o Pet, também que estava procurando trabalho, e ele ficava com muita raiva, assim, enciumado de quem tinha trabalho, sabe? Então, tipo, ele queria trabalhar, né? E ele fala aqui que muitas pessoas, assim, têm preconceito com os mendigos, é que ele fala, né? Que ele tava vivendo uma vida praticamente de mendigo, né? Não tendo casa, tendo que viver nos albergues, porque as pessoas acham que os mendigos não querem trabalhar, né? Então, tipo, daí ele fala, né, que o Ped, ele realmente quer trabalhar. Ele faz um outro amigo, que é o nome dele, o apelido dele é Bozo. Não tem nenhuma relação, mas só de ver o nome já fica meio assim. Bom, o Bozo, ele ganha dinheiro, assim, desenhando, assim, ele desenha, assim, nas calçadas, ele sabe desenhar muito bem. Deles fazem esses amigos, assim, e os 3, né, ficam amigos, né, esperando, né, a conseguir um trabalho. Daí eles estão morando na rua e tentando conseguir um trabalho de abrigo em abrigo, e a coisa é sempre muito difícil. E daí ele fala, mais assim, pra mim não me demorar, né, que meus vídeos têm ficado muito longos, ele fala assim sobre as pessoas trabalhando, entregando folhetos. Daí ele fala que como é importante, ele sempre pega os folhetos. Eu também acho importante, tem gente que pega, eu vejo muita gente que pega, e ele também fala disso aqui, e passa reto, não pega o folheto. É o trabalho deles, e que nem ele fala, né, eles vão terminar de o trabalho quando entregarem todos os folhetos. Então, tipo, o que custa, né? Mas tem gente que não pega, né, que prefere não cuidar, né. Então ele vai, no fim, não vou falar, né, o que acontece, ele consegue esse trabalho, mas ele estava esperando, né, esse homem voltar, né, estava de férias, que ele ia ser cuidador, mas ele pensa assim, que esse trabalho não vai ser tão ruim para ele voltar para Paris. Então, o que eu acho estranho é que parece que as pessoas não têm vida pessoal, e depois ele não fala de família dele, esposo, alguma coisa. E ele fala mesmo que é muito difícil eles terem uma vida pessoal, porque se eles tiverem uma família, eles vão ter que trabalhar mais ainda, e conseguir um trabalho que pague mais ainda é bem difícil. Então eles não têm muita vida pessoal, vida amorosa, família. Daí aqui no final do livro, que não vai ser spoiler que eu vou ler, que nunca pensarei que os mendigos são patifes bêbados. Nem vou esperar que um mendigo agradeça quando eu der um centavo. Nem ficarei surpreso se homens sem trabalho não tiverem energia. Nem vou me inscrever no exército da salvação, nem penhorar minhas roupas, nem recusar um folheto, nem desfrutar de uma refeição em um restaurante elegante. Já é um começo. Né, ele fala, né, porque esses restaurantes elegantes que ele via lá nos anos, o livro foi lançado em 32, eram assim elegantes à base de praticamente trabalho escravo, né? A pessoa trabalhava 14 horas e quase não tinha folga, né? Então, tipo, ele tem umas reflexões que tu vê que já não é o personagem que tá falando, que é o George Orwell. Ele era muito preocupado com questões sociais, e tu vê que é o pensamento dele mesmo, né? De pensar assim, de ter pesquisado, né, e ter vivido, trabalhado com eles para escrever esse livro. Então, é um livro muito bom, e é um livro que eu não conhecia antes, né, conhecia mais os mais famosos. E, bom, fica a dica, né, Na Pior, Paris e Londres, muito bom. Dá bastante agonia, né, que eles não estão conseguindo o trabalho. E eu fiquei pensando, né, sobre hoje em dia, os mendigos de hoje em dia,
na verdade, naquela época não tinha epidemia de crack que tem agora, né? Então, muitas pessoas que moram na rua hoje é por causa do uso de crack, nem é tanto por causa do álcool, que nem tem aqui. Nem aqui muita gente fica sem trabalho também e acaba tendo que morar na rua, né? Mas só que o problema hoje em dia mesmo é a epidemia de crack que faz pessoas irem pra rua, né? Então, muito bom e não deixa de ser atual, né? Por causa da gente comparar com o que está acontecendo hoje. Fica a dica. Então é isso. Espero que não tenha ficado muito longo dessa vez. Tchau!